Glória a Deus. Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Amados de Deus, eu quero em primeiro lugar louvar a Deus e parabenizar a igreja do Senhor aqui reunida. Quero louvar a Deus por todas as maravilhas que Ele já tem feito ao longo desses anos. Quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Chico Chagas, pastora Jossanete, pela vida de cada um dos servos de Deus que fazem a Pão da Vida, tanto a igreja local como também a Pão da Vida à distância. Eu quero louvar a Deus pela vida dos servos de Deus, pela vida do pastor Gabriel, da sua esposa irmã Isla, de todos aqueles que fazem a obra de Deus. 9 anos tem se passado, o próximo ano é a primeira década de vocês. Se Jesus não vier, vocês estarão comemorando a primeira década. E eu quero louvar a Deus por tudo isso. Eu, pela misericórdia de Deus, eu criei nesse projeto chamado Pão da Vida. Estou aqui há 9 anos, que sempre estou com vocês no aniversário de vocês. E eu me lembro que quando o Chico fez o primeiro aniversário, ele veio meio tímido me convidar, talvez pensando até que eu não aceitaria ou não poderia, mas eu fiz o possível para estar no primeiro aniversário e até hoje estamos aqui dizendo que Ele é Jeová Jirê, o Deus da providência. Antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de avisar que nós temos aqui 3 livros que Ele nos acompanha. Irmão Joatan está ali com os livros, eu não sei se desse lado ou desse lado aqui, mas ele está lá. Muito bem, obrigada, meu irmão. Com os livros, e esses livros, eles são da nossa autoria, né? 2 deles, o primeiro é esse aqui, o Vencendo a Tristeza, que trata da história da personagem Leia, né? Para quem não sabe, Leia, falar sobre Leia é falar sobre uma história de superação, uma mulher que tinha tudo para ter passado a narrativa bíblica amargurada e Deus a fez triunfar. O segundo livro é esse aqui, Intercessão, um Clamor Necessário. Ontem a gente recebeu a 6ª edição desse livro, né? Já estamos na 6ª edição. Intercessão, um Clamor Necessário. Esse livro é um verdadeiro manual sobre oração. Se você tem dificuldade de orar, se você tem dificuldade de interceder por alguém, não deixe de ler esse livro. Esse livro é um verdadeiro estimulante do céu para que você desenvolva uma vida de oração, de intercessão. E o terceiro livro não é da minha autoria, mas me acompanha, é do Dr. Hernando Pinheiro, psiquiatra aqui da nossa cidade. O Psiquiatra Responde. Esse livro, desde a pandemia, que ele faz parte dos livros que a gente viaja com ele, porque a gente entende que após a pandemia cresceu muito o número de doenças psicossomáticas. Então, esse livro, ele nos acompanha. Amém, irmãos? Vocês escolheram como tema Gênesis capítulo 22. Mas eu gosto muito de obedecer a voz e a direção de Deus. E esses dias eu estava lá em casa, quando Deus bradou o meu coração esse texto. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo de número 14. Gênesis 26, do 12 ao 14, que diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Quantos podem dizer glória a Deus? Esses dias eu estava lá em casa e sempre eu gosto de orar a Deus sobre a palavra que a gente vai ministrar. Quando de repente o Senhor bradou o meu coração esse texto e disse: você vai falar sobre Isaque, o sobrevivente da inveja. Aleluia, glória a Deus. O nome Isaque, que significa sorriso ou aquele que ri. Todos nós sabemos a história de Isaque, filho de Abraão, já foi narrado aqui
por meio dessa dramatização que foi feita. Nós sabemos que Isaac era o filho da promessa. E esse texto de Gênesis capítulo 26 nos dá um vislumbre do que viveu Isaac, um pouco do que ele viveu na sua vida adulta. E talvez você diga, mas irmã Aparecida, num culto festivo, a senhora vem falar sobre Isaac, o sobrevivente da inveja? É verdade. Veja só, se você procurar no dicionário sobre inveja, vai estar lá escrito: desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo irrefreável de possuir ou usufruir o que é de outro. Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Mas na verdade, o que é podridão nos ossos? Câncer. Câncer. Salomão estava afirmando que a inveja é um câncer espiritual, um câncer emocional, um câncer físico. Tiago, na sua epístola, capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Está escrito assim. Mas aí eu vou mais além. O que é que Freud dizia sobre a inveja? Ele dizia que quem inveja admira, mas não suporta o alvo da sua inveja. Ele dizia ainda mais que quem tem inveja tem dificuldade de aprender com as pessoas que têm algo que ele deseja. Mas nesta noite a gente quer falar um pouco do que foi que isso aconteceu sobre a vida de Isaac. Isaac, um dos patriarcas, tem alguns aspectos interessantes na vida de Isaac. Isaac foi um patriarca cujo nome não foi mudado, permaneceu Isaac. Isaac viveu na terra de Gerar como um colono temporário. Havia uma promessa da terra, havia um momento de Isaac naquela terra, porém ele como um colono temporário. Isaac, no capítulo 26, versículo 1, diz que Isaac foi para Gerar por causa da fome na terra. Então, ele vai para Gerar, não porque ele quis ir, mas porque o Senhor o fez ir, porque tinha planos para ser executados com Isaac na terra de Gerar. A Bíblia nos mostra ainda Isaac tendo uma das maiores experiências. Isaac foi o único dos patriarcas que teve uma experiência de vida e de morte logo na infância. Gênesis capítulo 22, quando Isaac foi levado para o Moriá, ali ele teve uma das experiências mais marcantes da sua vida. E Isaac entra em Gerar. Capítulo 26, versículo 3 e 4 diz assim, que o Senhor fala para Isaac uma promessa, e ele entra em Gerar debaixo de uma promessa. A promessa era: peregrina nesta terra, e serei contigo, abençoarei e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Quanto pode dizer glória a Deus? Então Isaac entra em Gerar não simplesmente por entrar, ele entra porque havia uma fome na terra. Mas não apenas a fome, ele entra sabendo que o cenário que havia deixado para trás era de fome, mas estava entrando debaixo de uma promessa. Aleluia. Outro fato importante sobre Isaac é que Isaac foi o único patriarca a ter filhos gêmeos em resposta às orações. A Bíblia diz que a sua esposa Rebeca era estéril, mas Isaac resolve orar por ela incessantemente. E ela gera
e daquela gestação nasce Jacó e Esaú. Muito bem, está Isaac em Gerar. E lá na terra de Gerar começou a haver o conflito que a gente gosta de chamar de o conflito da água. Se você chegar no versículo 12 que a gente leu, você vai ver que está escrito: naquele ano, quando Isaac plantou, diga comigo, Isaac plantou. Muito bem. Naquele ano, quando Isaac plantou e colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Aleluia. O conflito das águas começaram quando Isaac começou a ter uma colheita grande. Aleluia. Versículo 13 diz: e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vaca, e muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Eu gosto muito da tradição da Bíblia NVT, que diz assim: Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Se você chega na versão NTLH, vai estar lá escrito: Isaac foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Quando você chega na versão atualizada, está escrito: enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Aleluia. Portanto, o conflito das águas só começou porque um homem chamado Isaac começou a prosperar na terra. E isso, aleluia, nos ensina muita coisa, porque só é invejado quem tem influência e quem se destaca. Aleluia. Muito bem, a Bíblia vai mais além. A Bíblia mostra que quando os filisteus invejaram Isaac, eles resolveram tapar os poços. Por quê? Porque os poços eram a fonte de água para Isaac continuar semeando. Aleluia. E aqueles poços haviam sido abertos lá em Gênesis 20, quando Abraão, o pai de Isaac, havia passado pela terra. O pai abriu os poços e agora o filho peregrinava na terra e os filisteus o invejavam e começaram a tapar. E eu gosto muito dessa versão que diz assim: e todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de pedra. Agora olhe para quem está do seu lado e diga assim: foi fechado todos os poços. Aleluia. Não foi uma parte dos poços. A Bíblia diz que todos os poços foram entulhados. E agora, como prosperaria Isaac, já que os poços eram entulhados? Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto muito do versículo 16, quando Isaac se destaca e Abimeleque, vamos ver aqui comigo, Abimeleque, rei dos filisteus. Não confunda Abimeleque, rei dos filisteus, com Abimeleque, filho de Gideão com a concubina. É outro Abimeleque. Abimeleque, rei dos filisteus, vai a Isaac e diz: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Aleluia. O motivo dele querer Isaac distante é o motivo que todo invejoso geralmente tem. Quando você ver um invejoso, fique sabendo de uma coisa: ele muitas vezes quer você distante, não é por outra coisa, é porque ele não suporta que Deus tem te abençoado, que Deus tem te fortalecido, que Deus tem te feito destacar, que Deus tem te feito prosperar. Qual era o motivo? Abimeleque, ele explica para Isaac qual era o motivo do afastamento. Afasta-te de nós, porque mais poderoso do que nós tu tens te tornado. Em outras palavras, Isaac,
Se você fosse um Isaquezinho, um fraquinho, se você fosse alguém apagadinho, sem destaque, alguém pequeno, franzino, raquítico, você até poderia ficar aqui na terra. Mas você se tornou grande, você se tornou rico, você se tornou influente, você se tornou destacado. Aparta-te de nós. Oh, aleluia. Você já está pegando a visão do que Deus está falando aqui? Oh, aleluia. Vá para outro lugar. A versão NVT diz que eles disseram assim: vá para outro lugar, porque você se tornou poderoso demais para nós. O teor do problema é porque Isaque havia superado a prosperidade dos filisteus. O teor do problema é porque filisteu não dá para ver Isaque abençoado na terra. O teor do problema é porque filisteu, ele só quer estar por cima. Mas na hora que Deus pega alguém que tem promessa e que foi levado a Gerar para ser abençoado lá, começa a ver filisteu se entortando, filisteu deixando o lombo buído, filisteu se posicionando. Nesta noite eu ganho graça e autoridade do céu, como embaixatriz do céu, para declarar, isso aqui é no reino espiritual, para declarar que Isaque foi levantado na terra, vai permanecer na terra, vai frutificar na terra, e não adianta tentar entulhar os poços, porque darão águas vivas. Ah, biacé. Rimício. Para filisteu, quem se destaca vira ameaça. Para filisteu, crente fiel é ameaça. Para filisteu, crente que tem promessa é ameaça. Para filisteu, crente que anda de joelho é ameaça. Para filisteu, crente que onde ele coloca a mão, Deus coloca dele junto, é ameaça. Abai ande que é limite. Mesmo tendo a promessa da terra, Isaque não quis confusão. Isaque saiu dali. E quando chega no versículo 17, algo me chama a atenção. E diz assim: e foi-se Isaque dali, e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. Aleluia. O vale de Gerar ficava exatamente entre dois desertos, entre Cádiz e Sur. Isaque se instalou no vale de Gerar, entre o deserto de Cádiz e o deserto de Sul. Isaque se instalou no vale de Gerar, que é perto de Beceba e de Gaza. E o que me chama a atenção é porque Deus resolveu abençoar Isaque. Eles estavam achando ruim porque Isaque estava na terra de Gerar. Isaque vai para o vale de Gerar, entre dois desertos, e Deus disse: fica aqui, que eu vou mostrar para essa turma que eu sou Deus, que quando quero abençoo entre desertos, mas eu faço o meu plano valer a pena. Nesta noite você vai sair daqui com graça e com marra, para entender toda a trama do filisteu, toda a artimanha do inferno. Nesta noite eu vejo pelos olhos da fé armadilhas sendo neutralizadas. Tem um arrumadinho, um ajeitadinho, uma engrenagem de filisteu sendo triturada, arrumada, angariada, ajeitada. Mas no reino espiritual eu declaro a falência dela.
Abá, que a sé. Isaac vai para o vale de Gerar. E Deus resolve abençoar Isaac. Sabe por quê? Porque esse Isaac aqui, aleluia, ele conhecia o Jeová Jirê desde a infância. Aleluia. Esse Isaac aqui, ele conhecia o Jeová Jirê desde o Moriá. Esse Isaac aqui foi aquele Isaac que viu carneiro preso pelo chifre, providência criada de última hora. E quando você tem uma experiência no Moriá, quando você tem uma experiência de ver carneiro preso pelo chifre, você não abre para filisteu carregado de inveja. Você marcha, você caminha, você triunfa, você prossegue. Ai, que sé. Os filisteus não sabiam a história de vida de Isaac. Mas quem tem essa experiência armazenada na memória, aleluia, ele não se intimida com perseguição de filisteu. Esse Isaac aí, minha filha, ele teve experiência com altar, com fogo, com lenha e com cutelo. Eu vou repetir que é para você entender. Ele teve experiência com altar, com fogo, com lenha e com cutelo. Eu vou repetir para você entender. Ele teve experiência com altar, com lenha, com fogo e com cutelo. Ai, que a sébia. Limite. Quem tem experiência, a frase Jeová Jirê para Isaac, ela não é somente uma frasezinha corriqueira, não. A frase Jeová Jirê na vida de Isaac foi uma frase vivida. Meu pai, aqui tem a lenha e o cutelo e o cordeiro, onde está? Meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. A experiência, aleluia, ela é uma declaração para Isaac. Uma declaração vivida. E sabe o que eu gosto de experiência? É porque quando você vive, você não fala do que o outro viveu, você fala do que você sentiu na pele. Sabe por que Deus patrocina a experiência? É porque a Bíblia diz que nós somos consolados com as consolações que recebemos de Deus. Aprenda a glorificar a Deus no vale. Aprenda a glorificar a Deus no deserto. Deus está te dando experiência e você vai sair deste vale munido de experiência para ter o que contar. Oh, aleluia. Sabe o que é que mais me chama ainda a atenção? É que esse Isaac, além de ter experiências com altar, com lenha, com fogo e com cutelo, esse Isaac escutou brado de anjo. Brado de anjo. Brado de anjo. Bradou o anjo do céu para preservar a vida de Isaac. E você acha que o anjo de Deus que brada do céu para preservar a vida de alguém vai deixar esse alguém ser morto na garra de filisteu? Rayaman deve ser limite. Aleluia. Glória a Deus. Ele ouviu o brado de anjo. Aleluia. Quem ouve brado de anjo ganha marra para enfrentar filisteu. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Quem ouve brado de anjo ganha marra para enfrentar inveja de filisteu. Oh, aleluia.
Mas, irmã Aparecida, o que mais aconteceu? É que quem tem disposição para cavar, meu filho, não morre de sede. Quem tem disposição para cavar, não morre como alvo de inveja. Quem tem disposição para cavar, não morre infrutífero. Quem tem disposição para cavar, semeia e colhe 100 vezes mais. Quem tem disposição para cavar, pode ser alvo de inveja, de trapaça, de tramóia, de conluio, aleluia, de perseguição. Mas uma coisa ninguém arranca dele: disposição para cavar. Vira para quem está do seu lado com olho de profeta e diga: eu não sei o que você está passando não, mas se tem disposição para cavar, aí a beia deve ser. Você não vai retroceder diante de Filisteu. Quem tem disposição para cavar não tem medo de recomeço. Tem uma turminha aí que é toda medrosa, um bocado de papagaio que gosta de ficar no lombo do pirata. Já viu papagaio no lombo do pirata? Ele não tem fama, ele não tem talento, ele não tem tesouro, ele não tem um mapa, ele não sabe para onde vem nem de onde vai. Vive à custa do pirata, mas acha que pode cantar de galo no terreiro. Quem tem disposição para cavar não tem medo de recomeço. Aí, quem tem disposição para cavar não briga por espaço, não briga por cargo. Arabato come nevese. Quem tem disposição para cavar não precisa estar dando rasteira no outro. Quem tem disposição para cavar não briga por poço, mas coloca a mão na massa e vai abrir poço. Quem tem disposição para cavar, aonde ele vai, a bênção vai junto. Isaac, meu filho, filho de Abraão. Você sabe quem é Abraão? Sabe não? Camaradinho assim, né? Alguém disse assim: quem foi? Não, só aquele que Deus disse assim: ocultarei eu alguma coisa que eu faço, a não ser para revelar o meu amigo Abraão. Oh, aleluia. Mexer com gente que tem amizade com Deus é perigoso. Sabe quem é Abraão? Aquele que chegou para Ló e disse: se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Os pastores de Gerar, eles estavam com a mesma síndrome lá dos pastores de Ló, discutindo. Um lá estava brigando por espaço, o outro brigando por água. Você não foi levantado para brigar nem por água, nem por espaço. Você foi levantado para dizer que Deus é o Senhor da sua vida, é o construtor da sua história, é Ele quem dita os teus passos. Quem tem disposição para cavar não é escravo, mas ele é submisso à voz de Deus. Aleluia. Quem tem disposição para cavar, cava mesmo no vale. Aleluia. A Bíblia diz assim: então Isaac partiu de onde estava, se estabeleceu em Gerar, armou as suas tendas e tornou Isaac a cavar poços. Eu vim aqui para cavar poço. Pode filisteu entulhar, mas eu vou cavar. Eu vim aqui para cavar poço. Pode filisteu entulhar, mas eu vou cavar. Tem muita terra para ser plantada. Ei, nesta noite Deus me dá graça e eu abro um parênteses porque a palavra é profética. Tem muita terra para ser
que você foi levantado para cavar. Glória a Deus. Aí sabe o que foi que aconteceu? A patota da inveja, sem querer, querendo, lançou Isaac para o vale de Gerar, entre dois desertos. Aí o que a Bíblia diz assim? Aí cavaram os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de água viva. Oh, aleluia. E os pastores de Gerar porfiaram pelo poço, dizendo: esta água é nossa. Por isso se chamou o nome daquele poço de Ezeque, que significa contenda. Na NVT diz que Isaac achou um poço de água corrente. Agora deixa eu abrir um parênteses para me falar o perfil dos pastores de Gerar. Os pastores de Gerar é o perfil daqueles que não têm fibra e nem coragem para cavar, mas que sabe brigar pela água que o outro cavou. Os pastores de Gerar não sabem o que é preço, não sabem o que é história, não sabem o que é legado, não sabem o que é tradição, não sabem o que é dependência, não tem testemunho, não tem história para contar, mas sabe se apropriar da água que foi cavada por outro. Aleluia. Os pastores de Gerar são conhecidos na Bíblia como os levantadores de contenda e de inimizade. Os pastores de Gerar, eles tiveram uma visão tão equivocada, que quando eles vão se reconciliar com Isaac, sabe o que eles dizem? Eles dizem a Isaac: nós temos feito a você somente o bem. Está escrito, vai lá em Gênesis 26 e 29. Nós não lhe fizemos o mal, fizemos apenas o bem. Isaac cava o poço de Ezeque, se transforma em poço de contenda. Isaac cava o poço de Sitna, se transforma em poço de inimizade. E Isaac vai cavando e vai deixando os poços. Sabe por quê? Aleluia. Quem conhece o Jeová Jireh sabe de onde vem a providência. Quem conhece o Jeová Jireh não tem medo de morrer de fome, não tem medo de passar sede, não tem medo de ficar flagelado. Ele sabe que o Senhor é provisão. Oh, aleluia. Aí Isaac cava outro poço, a Bíblia diz, e partiu ali Isaac. Sabe o que eles fizeram? Isaac ia para uma parte do vale, cavava poço, eles vinham brigar, Isaac deixava. Cavava outro, eles vinham brigar, Isaac deixava. Ele ia, Isaac deixava. Pensa num camarada pacífico. Era o irmão Isaac. Aí diz o versículo 22, e partiu ele dali, e cavou outro poço. Depois de cavar muitos, cavou outro poço. Aleluia. E não contenderam, não porfiaram por este poço. Isaac o chamou de Reobote, que diz assim: porque agora o Senhor nos alargou na terra e crescemos nela. Aleluia. Glória a Deus. Havia uma promessa da parte de Deus. Aleluia. Por quê? Porque quem edifica altar, quem invoca o Senhor, arma tenda e cava poço. Eu vou repetir: quem edifica altar, quem invoca o Senhor, arma tenda e cava poço. Quem edifica altar, quem clama ao Senhor, arma tenda e cava poço. Oh, aleluia. Não fica envergonhado, não fica confundido. Aleluia. Quando Isaac cava o poço, e o poço é dado o nome de Reobote, aleluia, aparece aquele camarada, Abimeleque. Aparece com dois parceiros, Alzate e Ficol. Sabe aquele que disse assim: sai da terra, porque tu és mais poderoso do que nós. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Você não tem que estar preocupado lá na sua igreja com aquela irmãzinha que está perseguindo você, não. Ela é preocupação de Deus.
Você não tem que estar preocupado lá na sua congregação com aquele irmão que é todo tempo na sua cola, não larga o seu pé, é a pedra no seu sapato. Não se preocupe não. Para Josué, Amorreu também era pedra no sapato, mas houve um dia que o sol parou e a lua se deteve, mas Deus colocou um ponto final na história dos amorreus. Você não tem que estar preocupado com quem você acha que está perseguindo. Não. Esse não é o objetivo deste culto. O objetivo deste culto é você entender que Isaac, mesmo sendo alvo da inveja, ele prospera, porque quem o levantou é fiel para o manter. Oh, aleluia. Lá vem Abimeleque. Eu costumo dizer que Abimeleque foi pedir arrego. Abimeleque foi pedir paz. Ele chega para Isaac e diz assim: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Aleluia. Lá atrás, aparta-te de nós. Agora vamos fazer uma aliança. Eu tenho visto que Deus tem um segredo com você. Vamos fazer uma aliança. Eu tenho visto que Deus tem uma parceria com você. Vamos fazer um juramento. Eu tenho visto que Deus é contigo. Façamos uma aliança. Oh, aleluia. Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um concerto contigo. Eu gosto da expressão da NVT que diz assim: e eles responderam: podemos ver claramente que o Senhor está com você, por isso queremos fazer com você um acordo sobre juramento, uma aliança. Aleluia, glória a Deus. Você não tem que estar preocupado em fazer ou deixar de fazer. A sua obrigação é cavar poço. Deus lhe chamou aqui nesta noite para cavar poço. Deus te levantou como servo dele para cavar poço. Deus te levantou como serva dele para cavar poço. Você não tem que estar preocupado com picuinha de filisteu. Não. Filisteu é problema que o céu resolve. Cave poço, edifique altar, arma tenda e percorra a terra. Cava poço, edifica altar, arme a tenda e marche na terra. Quando Abimeleque vem falar com Isaac, pensa de um homem crente, era Isaac. A Bíblia diz que Isaac preparou um banquete para Abimeleque, Alzate e Ficol. Aleluia, aleluia. Ele chega e diz: a gente está vendo que Deus é na sua vida. Sabia que quando Deus resolve revelar quem é você, não precisa você ficar dizendo a ninguém. Tem gente que fica tão preocupado com a imagem dele, se a imagem vai ser manchada, se a imagem vai ser isso, Meu filho, nós somos a imagem de Cristo. Então por aí você tira um naipe da coisa. Aleluia. Você não tem que estar procurando dar polimento na imagem, ajeitando imagem. Não. Você é imagem de Cristo, está escrito. Aleluia. Seja fiel e deixe que o próprio Deus se encarrega de trazer Abimeleque, Alzate, Ficol. Abimeleque, Alzate e Ficol, pedindo arrego. Eu estou sentindo uma coisa tão gostosa aqui. Mexeu com um filho de promessa. Mexeu com alguém que desde o ventre já tinha uma história narrada para ele. Mexeu com alguém que desde as entranhas da mãe já estava com uma genealogia prometida.
Mexeu com alguém que desde as entranhas da mãe já estava profetizado: reis e povos procederão daí. Agora deixa eu dizer uma coisa. Todo filisteu, ele tem visão cotó. Vai ser burra assim na China, meu filho. O homem estava prosperando na terra e tinha poço para poder dar suporte a toda a terra. Meu filho, se eu recebo na minha terra um homem que onde ele bota a mão jorra água, eu vou botar esse homem para fora. Eu vou dizer: cava aqui. Somos seus amigos. Cava aqui. Continuamos amigos. Aleluia. Mas sabe o que é o problema? É porque o filisteu, ele tem inveja da colheita. Não plantou, não cavou, não suou, não deu duro. É o tipo é o que a gente gosta de chamar aqui no nosso nordestinês. O filisteu é o tipo da pessoa de godela. Aonde ele chega aqui tem uma pizza de graça, ele se abanca ali. Aonde ele chega, que ele sabe que tem uma boca livre, ele se abanca ali. Porque ele não tem coragem de cavar poço. Ele não tem brio. Porque quem tem brio não vai se preocupar de estar bebendo água do outro, não. Quem tem brio, ele tem coragem de cavar o seu próprio poço. Tu tá achando que cavar poço é só chegar e soprar? Cavar poço, meu filho, requer chibanca, requer enxada, requer pá, requer coragem, requer músculo, requer sebre, ande, cavar poço requer resistência. Oh, aleluia. Esse Isaac tinha uma história no Moriá. E quem vê carneiro preso pelo chifre uma vez, nunca mais esquece a cena. Quem vê carneiro preso pelo chifre uma vez, nunca mais esquece o Jeová Jirê, o Deus da provisão. O que estimulava Isaac a continuar cavando? A certeza de que Deus o havia colocado na terra. O que estimulava Isaac a continuar cavando? A certeza que estava debaixo de uma promessa. Crente que anda debaixo de uma promessa, ele não retrocede fácil. Crente que anda debaixo de uma promessa, meu filho, quando ele está nutrido de fé, ele não abre nem para um trem carregado de dinamite com doido fumando em cima. Ele fica ali porque ele sabe, remanha de você, que quem prometeu é fiel. Oh, aleluia. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Entenda que quem prometeu é fiel. Não abra não. Olhe para quem está do seu lado e diga: foi ele que prometeu? Não abra não. Não abra não. Mas por fé, caminhe por fé, cave por fé, creia por fé, aleluia. Toca pandeiro Miriam, alegra Arraial, porque quem está debaixo de uma promessa vê o invisível. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Você sabe o que é uma promessa, não sabe, minha filha? O ano era 2000. Irmã Aparecida vai contar um testemunho de 24 anos atrás. A Bíblia está cheia de testemunho, muito mais velho do que esse. E até hoje a gente está contando. Primeira vez que Deus abriu a porta para me pregar em Brasília, o Senhor me revelou em sonho o tema do congresso de lá.
quando o convite surgiu, eu estava até pensando em não ir, porque eu estava muito cheia de coisa. Quando a irmã disse assim: irmão, nosso tema será esse. Eu disse: tenho que ir, porque Deus havia na semana anterior me mostrado, eu dentro da igreja pregando nesse tema. Assumi o compromisso, estou dentro do contexto do que é uma promessa. Deus havia me mostrado em sonhos, eu pregando dentro daquela igreja. Pego um avião aqui em Natal. Dentro desse avião vai o time do Náutico. E eles iam, o avião ia para Brasília e de lá é para São Paulo. E quando chegou em Brasília, era o mês de julho, estava um toró de torar mesmo dentro de Brasília. Eu vi nessa noite coisa que eu nunca tinha visto: 12 carros engavetados, um atrás do outro, por causa das chuvas que foram fortes, e os carros deslizaram e bateram lá. E eu lá em cima, o avião tentando aterrissar, as irmãs orando no saguão do aeroporto, o avião tentando aterrissar. E eu tinha um hábito, que foi por isso que eu também tive descolamento de retina. Eu só andava, que fosse de avião, que fosse de carro, lendo. E eu lendo a Bíblia, eu vendo aqueles flashes, mas eu pensava que era máquina fotográfica. Naquele tempo não tinha celular assim moderno como hoje, não. Era máquina fotográfica que o povo levava mesmo. E eu pensando que era máquina fotográfica, aqueles flashes. Quando de repente eu escutei uma pessoa do meu lado dizendo assim: a senhora é o quê? Quando eu olhei, um rapaz pálido, foi que eu percebi que nós estávamos debaixo de uma grande turbulência. Eu estava tão entretida que eu não tinha nem visto a turbulência. Tão entretida na leitura. A senhora é o quê? E eu, numa simplicidade, olhei para ele e disse: sou crente. Ele olhou para mim e disse: logo vi. Aí eu disse: por quê? Aí quando eu percebi a turbulência, aí eu disse: o senhor está com medo? Ele disse: estou. E o avião tremendo, eu vi gaveteiros abrindo, bagagem caindo, e o povo chorando, e aquele aperreio todo. Olhei para ele: o que é o contexto? Quando você está debaixo de uma promessa, você sabe que pode o leão rugir, pode o inferno se levantar, mas você sabe quem está segurando o cabo da nau, você sabe quem é o comandante da embarcação. Você não abre não. Aí eu disse: você está com medo? Ele: estou. A senhora não está não? Eu, numa simplicidade, irmão, fiz isso de tudo com uma simplicidade. Olhei para ele e disse: tenha medo não, moço, porque esse avião, enquanto eu estiver aqui dentro, ele não cai. Ele olhou para mim: como é? Eu digo: ele não cai, meu senhor. Deus me mostrou eu pregando num congresso que vai ter aqui, e eu vou chegar lá embaixo, vou chegar inteira. Enquanto eu estiver aqui dentro, esse avião não cai. O avião aterrissou em Brasília. Quando o avião aterrissou, que eu fui abrir o meu bagageiro, que esse estava fechado. Quando eu fui abrir o meu bagageiro para tirar a minha frasqueira, ele olhou para mim e disse: irmã, a senhora vai para onde? Eu disse: vou ficar aqui. Ele disse: pois ore por nós, porque nós vamos para São Paulo. Por que é que eu estou contando isso aqui? É para você entender que quem anda debaixo de uma promessa, ele sabe que pode vir a turbulência que vier, ele sabe que o vento pode balançar, mas quem está no barco manda ordem: aquieta-te vento, cala-te mar, e o vento e o mar o obedece. Bate continência para ele. É o grande, é o poderoso, é o varão de guerra, é o Jeová Rafa, é o Jeová Nissi, aquele que é a nossa bandeira, é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Abimeleque pede arrego. Isaac prepara banquete. Rapaz, quando eu olho isso aqui, a graça de Isaac preparando banquete. No capítulo 26, versículo 31, diz que Isaac levantou de madrugada para despedi-los. Eles iam viajar, iam embora. Isaac levanta-se de madrugada, e o texto é claro, diz: e eles foram em paz. Aí o que eu gosto está exatamente no versículo 32. Diga: de madrugada eles foram, mas no mesmo dia algo aconteceu. De madrugada eles foram, mas no mesmo dia algo aconteceu. Aí a Bíblia diz, versículo 32: e naquele mesmo dia
Não é amanhã não, foi no mesmo dia. Não foi próxima semana não, foi no mesmo dia. Não foi no mês seguinte não, foi no mesmo dia. Não foi na outra quinzena não, foi no mesmo dia. Não foi no outro ano não, foi naquele mesmo dia. Vieram os servos de Isaac e disseram, aleluia, Isaac, temos achado mais água. Oh, aleluia. E o poço de Seba, que significa juramento, aleluia, foi fundado naquele mesmo dia. Sabe o que isso me ensina? Não tenha medo de visita de invejoso não, porque Deus é tão grande, até em nós receber visita de invejoso, Ele abençoa nós. Oh, aleluia. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Não tenha medo, tem gente que tem medo. Morro de medo daquela fulana, eu morro de medo de cicrana, porque tem inveja. Conversa é essa para olho gordo, meu Deus, tem colírio daite. Recebe, porque no mesmo dia houve poço cavado e deu água. Fique de pé adorando a Deus. Para crente fiel, meu filho, não tem olho gordo, não tem mandinga, aleluia. Para crente fiel, não tem perseguição, falatório, calúnia, afronta, inveja, mexerico, difamação. Tudo isso é neutralizado quando se anda debaixo de uma promessa. Eu quero terminar com Números 23 e 23. Não sei se vocês têm como botar no telão esse versículo. Números 23 e 23. Se tiver, coloca. Está lá? Vamos lá, a turma, em nome de Jesus. Números 23 e 23. Não tem como? Muito bem. A minha Bíblia diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. E nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Está no telão? Está não? Está assim? Oh, aleluia. Pois contra Jacó não há, a minha versão diz, não vale encantamento, nem adivinhação. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que contra os servos de Deus, nem encantamento, nem adivinhação dá certo. Contra Jacó não vale inveja, não. Perseguição, falatório, difamação, afronta, calúnia. Ai, a Sé, não vale, não vale, não vale. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? É neutralizado, torna-se nada. Contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação contra Israel. Agora se levante, Satanás.